Gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja aqui assistindo a esse vídeo. Bom, quem me traz aqui hoje é fazer um comentário sobre a lei de alienação parental. Por que, professor, sobre a lei de alienação parental? Tenho recebido no meu direct no Instagram muitas indagações, questionamentos sobre o que eu acho, o que eu penso acerca da possibilidade de revogação da lei de alienação parental. Você acha que deve ser revogada ou não? Ou por quê? Bom, o que tem trazido essa discussão muito ferrenha ultimamente tem sido um vídeo que está sendo que foi circulado aí, que está circulando nas redes sociais, inclusive vou disponibilizar o vídeo aqui, de uma mãe desesperada porque está tendo de entregar os seus filhos, suas filhas, a um suposto genitor abusador. Repito, uma mãe desesperada porque houve uma decisão judicial determinando que um pai que supostamente estaria abusando sexualmente daquelas filhas tenha um direito a conviver com elas, a conviver com as mesmas. Bem, pessoal, daí trazemos alguns questionamentos sobre a lei de alienação parental. Essa lei é de 2010, né? Lei 12.318 de 2010. Já tem aí uns 12 anos, então já é uma lei adolescente, já tem um certo tempo que está em vigor. E essa discussão não é recente, tá? Qual que é a grande problemática dessa lei? Bom, primeiro eu gostaria de fazer uma ressalva em que essa lei também não traz só malefícios, traz benefícios também, né? Então é uma lei que eu entendo que em alguns momentos, se bem utilizada, ela consegue punir aquele alienador, aquele genitor, genitora que aliena o seu filho, consegue efetivamente possibilitar uma convivência desse filho com aquele outro cônjuge ou com aquela família, tá? Que estaria ali também sofrendo com aquela alienação parental. Então, em alguns momentos, essa lei protege a criança, o adolescente e também toda uma família, na medida em que determina ou pune aquele alienador ou alienadora. Mas também existem críticas a essa lei de alienação parental. Por exemplo, em se tratando, observem, de falsa denúncia, se vocês observarem a lei, no artigo 2º dessa lei, traz ali as hipóteses, um rol exemplificativo do que seria a alienação parental. Aquele rol, então, não é taxativo, pode ter ali outras condutas que se enquadrem também como alienação parental. Tá? Mas aquele artigo 2º traz ali alguns exemplos de alienação parental. Se vocês observarem, no inciso 6 do artigo 2º da lei de alienação parental, traz uma possibilidade de caracterização de alienação parental. Qual seja, professor, qual seja, Matheus, aquele caso em que o genitor ou genitora apresente ali uma falsa denúncia contra aquele outro genitor ou genitora. Pois bem, vou repetir, uma possibilidade que tem aquela pessoa que supostamente estaria praticando uma alienação parental, na medida em que chega numa delegacia de polícia, registra uma ocorrência contra o outro genitor, contra outra pessoa, para que dificulte o acesso, desse com aquela criança ou adolescente. Tá bom, isso se caracteriza a alienação parental. Apresentar uma falsa denúncia para dificultar a convivência do outro genitor com aquela criança ou adolescente. Pois bem, pessoal, essa falsa denúncia, que uma vez caracterizada aí como sendo um ato de alienação parental, tem consequências. Pode ter consequências que estão lá no artigo 6º da Lei de Alienação Parental. E no inciso 2º, temos aí uma das consequências, a possibilidade de se ampliar o regime daquele outro genitor. Aquele genitor que foi ali, nesse exemplo que eu trouxe, sofrido também com essa falsa denúncia. Então existem algumas consequências em caso de alienação parental, pode chegar até a suspensão do poder familiar, em alguns casos mais graves. Então, temos também possibilidade de multa, temos algumas consequências, algumas penalidades
para quem pratica o ato. A grande crítica à lei de alienação parental, que eu trago então à discussão agora, é que em algumas situações, a mãe, no afã de proteger a sua prole, seu filho ou sua filha, percebe que está podendo ocorrer um abuso sexual contra o seu filho, registra uma ocorrência. E nesse registro de ocorrência, não fica confirmado, através de uma perícia, que houve, de fato, aquele abuso. Olha só que situação a mãe se depara. Ela vislumbra a possibilidade, porque mãe conhece. Mãe sabe quando está ali ocorrendo algo diferente com seu filho ou sua filha. Muda-se o comportamento, né? Ela passa a ter vergonha do seu próprio corpo, ela passa a não querer vestir determinadas roupas, ela passa a mudar o hábito alimentar, deixar de comer, deixar de querer tomar banho, deixar de querer frequentar alguns locais, querer ficar dentro de sua casa, isolado no quarto, enfim. A mãe consegue, em alguns casos, em muitos casos, que a mãe efetivamente tem uma ligação muito grande com a sua prole, em alguns casos ela consegue identificar até no início daquele abuso ou antes de acontecer. Pois bem, uma vez a mãe percebendo que aquele suposto abusador estaria abusando da sua filha, ela registra a ocorrência no intuito de proteger a sua filha ou seu filho. Contudo, nem sempre esse registro é comprovado através de perícia médica. Algumas vezes porque demora para fazer a perícia, outras vezes porque ainda não teve de fato aquela conjunção ou aquele abusador não conseguiu as vias de fato, mas está abusando há muito tempo, né? Mas não conseguiu ali aquele concretizar o abuso. Mas a mãe já percebe. Em alguns momentos a mãe registra a ocorrência, no intuito de proteger a sua prole. Contudo, gente, grande crítica a essa lei. No momento em que ela registra a ocorrência e não fica comprovado esse abuso, tecnicamente, embora ela saiba que existe o abuso, embora ela saiba que ocorreu o abuso, e não fica isso comprovado através daqueles documentos, o que podemos ter como consequência? A mãe ser acusada, a genitora que tenta proteger sua prole, ou o pai, em casos específicos, mas muito em menor incidência, obviamente. Então, essa mãe que oferece essa denúncia, registra essa ocorrência, pode incorrer em alienação parental, olha que absurdo, caso não fique comprovado esse abuso, por exemplo. O que acontece então? Como consequência, pode haver uma determinação judicial para que aquele outro genitor que foi acusado indevidamente possa ampliar seu direito de convivência com a filha ou com o filho. Então, olha que absurdo. A mãe tentando proteger o seu filho ou sua filha, ela, sem involuntariamente, acaba dando a possibilidade de o abusador ter mais tempo ainda com o seu filho e com sua filha. É uma grande crítica à lei de alienação parental, na medida em que um abusador consegue se proteger atrás de uma legislação para, inclusive, reiterar sua prática e, em alguns casos, aumentar o tempo de convivência com aquela criança ou com aquele adolescente. Então, é uma grande crítica que eu faço, inclusive, também à lei de alienação parental, na medida em que aquele abusador, aquele pai ou aquela mãe que abusa daquela criança ou do adolescente pode ter um respaldo legal para ampliar o seu tempo de convivência com aquele filho ou com aquela filha. Afinal de contas, estará lá no artigo 6º, está lá no artigo 6º dessa lei, a possibilidade de ampliar o seu direito à convivência com o filho, caso seja comprovado que a outra parte prestou uma denúncia que efetivamente ela não se concretizou, tá? Então, uma falsa denúncia. Então, gente, é uma grande crítica que eu também faço. Eu não defendo a revogação total da lei, porque tem alguns pontos da lei que podem ser aproveitados, que são bons, que protegem. Contudo,
tem outros pontos que, ao contrário de proteger a criança ou adolescente, podem deixá-lo ainda mais vulneráveis. Nesse exemplo que eu trouxe, podendo um abusador ter mais tempo ainda para conseguir efetivamente concretizar aquele ato com aquela criança ou adolescente. Ah, Mateus, mas também existem os casos em que as mulheres ou os homens, no intuito realmente de afastarem o outro genitor da criança, realmente fazem uma falsa denúncia. Ok, existe também esse caso, né? Então é outra crítica que eu faço à lei de alienação parental. Em caso de uma falsa denúncia, o que deve o magistrado fazer? No intuito ali de proteger aquela criança ou adolescente, o magistrado ele suspende o direito de visitação da outra parte, até por cautela. Olha, está tendo aqui uma acusação de um abuso sexual. Enquanto o magistrado, vou mandar que aquela parte não conviva com aquela criança. Porque amanhã ou depois, se concretizar, efetivamente, eu, enquanto juiz, vou autorizar que ele continue com esses abusos, se ele continuar frequentando a casa ou então tendo a visitação ali estabelecida. Então, muitas vezes, os magistrados suspendem a visitação. O grande problema, gente, é que aqui no Brasil as coisas demoram a acontecer, sobretudo no Poder Judiciário. E essa falsa denúncia, que pode ficar caracterizada como falsa só depois de uma perícia, só depois de assistentes sociais, psicólogos, ouvirem aquela criança, apresentarem laudos ao magistrado, muitas vezes se passam anos. E aquela criança perde anos de sua vida, assim como aquele genitor, de convivência familiar. E quando se descobre lá na frente que se tratava de uma denúncia sem fundamentação, uma denúncia efetivamente falsa, o tempo não tem como voltar. E aquela família ficou ali anos e às vezes até décadas sem a convivência familiar, tá? É outra crítica também que eu faço à lei de alienação parental. Então, defendo que a lei de alienação parental deve sim ser alterada e não revogada, né? Deve-se aproveitar o que há de bom na lei e deve-se efetivamente afastar o que não é de bom na lei de alienação parental. Então, muito cuidado, sobretudo, com essas crianças e adolescentes que sofrem abusos. A mãe tenta proteger e pode ser aí caracterizado como aquela mãe que cometeu alienação parental porque não tinha provas de que aquele abusador estaria abusando da sua filha. Às vezes não teve prova porque demorou a fazer a perícia, às vezes não teve prova porque ele ainda não conseguiu concretizar o ato, mas está ali na iminência de fazê-lo, mas a mãe não consegue comprovar isso. E a polícia também, através de perícia e tudo mais, e aí acaba dando a possibilidade de um respaldo legal para o pai ou o genitor abusador continuar convivendo, inclusive com tempo maior, sobretudo pela redação do artigo 6º, inciso 2 da Lei de Alienação Parental. Beleza? Espero que tenha sido um vídeo esclarecedor, apesar de um pouco longo. Já peço minhas desculpas e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem com Deus. Até a próxima.